Bom, então, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Bruna, sou residente do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia aqui do HC e hoje venho apresentar, né, esse artigo sobre orientação do professor Augusto. Bom, o artigo que a gente escolheu para apresentar traz como título a eficácia do treinamento de equipe baseado em simulação e emergências obstétricas para melhorar as habilidades técnicas. É uma revisão sistemática que foi publicada no ano de 2020. Só para poder sumarizar o que a gente vai falar, né, ao longo da apresentação, eu dividi o artigo em 6 tópicos principais, sendo eles a introdução, o objetivo do artigo, os métodos, o resultado e a discussão, as limitações do artigo e a conclusão. Bom, para poder introduzir, né, sobre o tema que foi levantado no artigo, o artigo traz para a gente que a maioria das mortes que vão acontecer dentro da obstetrícia, elas acontecem durante o período intraparto. E essas mortes, elas não podem nem ser previstas ou evitadas se não for feito um diagnóstico oportuno com uma intervenção apropriada. E o que eles trazem para a gente? Quando a gente tem um diagnóstico oportuno associado a uma intervenção apropriada, a gente consegue prevenir morte e prevenir danos para essas pacientes. O trabalho em equipe, quando ele é deficiente, ele acaba causando uma resposta atrasada às emergências obstétricas, causando resultados adversos, tanto para a paciente quanto para o conselho. Nos últimos tempos, o que tem se observado é um aumento de investimento, tanto de recurso físico quanto de recurso humano, na educação baseada em simulação e, consequentemente, tem sido feitas mais pesquisas para poder avaliar o benefício dessa educação baseada em simulação. O modelo que foi utilizado na nossa revisão é esse modelo de Kirkpatrick, que basicamente é representado por essa curva aqui, por esse triângulo, que nada mais é do que ele divide o aprendizado, né, assim, os resultados dessa simulação em 4 níveis. O primeiro nível é o nível que a gente chama de reação. O que é isso? É o que a pessoa que fez aquele treinamento achou daquele treinamento que ela foi submetida. Então, é a opinião da pessoa em relação à simulação. O nível 2 fala para a gente sobre o aprendizado, que nada mais é do que a pessoa acha que aprendeu com aquela simulação. O nível 3, ele já busca os resultados em relação ao comportamento. Se a simulação foi responsável por mudar o comportamento desses profissionais. E o nível 4 nos diz respeito aos resultados. Se aquela simulação ela foi responsável por mudar algum tipo de desfecho. Então, se reduziu o óbito neonatal, se melhorou a abordagem numa distócia de ombro. E é isso, então, que o artigo usa para poder classificar os artigos que foram avaliados nessa revisão. O objetivo principal do artigo é responder essa pergunta que eu deixei sublinhada aí na parte de baixo, que é qual a eficácia do treinamento da equipe baseada em simulação em emergências obstétricas para melhorar as habilidades técnicas dos membros da equipe. O artigo ele foi baseado, então, numa revisão sistemática, né, que reuniu ao todo 21 artigos que pesquisaram, né, o que houve de benefício na simulação. Em relação aos métodos que foram utilizados no artigo. Bom, primeiro vou falar sobre os critérios de elegibilidade que foi usado para poder escolher os artigos que foram estudados. Em relação aos desenhos de estudo, entraram para a nossa revisão apenas os artigos que fizessem parte de estudos qualitativos, ensaios clínicos, estudos de coorte, estudos de caso-controle, estudos transversais, estudos de séries temporais e estudos descritivos. Foram excluídos da revisão revisões narrativas e sistemáticas, relatos de caso, relatório técnico, análise de conferências, protocolos de estudos, opiniões editoriais, opiniões de especialistas, boletins, correspondências, comentários e erratas. Os participantes desses artigos que foram avaliados, eles deveriam ser em equipe. O que significa isso? Que aquele artigo que avaliou isoladamente só médicos, ou só enfermeiros, ou equipes pediátricas, eles também foram excluídos do estudo.
O resultado de interesse era pegar esses artigos que avaliariam habilidades técnicas ou procedimentais. E para achar esses artigos, a estratégia de pesquisa foi utilizando essas duas fontes, a PubMed e essa outra fonte também, que a última data de pesquisa foi feita em 11 de janeiro de 2018. Com os artigos em mãos, foi feita uma abstração de dados. O que foi isso? Eles construíram um formulário para registrar o detalhe de cada artigo e também submeteram esses artigos a uma avaliação de qualidade, sendo excluídos da pesquisa todos os artigos que tiveram uma pontuação menor que 50% nessa ferramenta de avaliação de qualidade. A maioria dos artigos que foram colocados no estudo veio do Reino Unido e eles foram publicados entre os anos de 2006 e 2017, sendo que a grande maioria dos programas de treinamento duraram em torno de 3 horas a 2 meses e quase metade dos programas durou em média 1 dia, equivalente a 6 a 8 horas de treinamento. Aqui é um esquema que representa o desenho, né, dessa revisão. Então, eles pegaram, né, os artigos dessas fontes de dados, um total de 1.327 artigos. Aqueles que estavam duplicados foram removidos. Aqueles que tinham os títulos ou os resumos que não eram relevantes também foram excluídos da pesquisa. E aqueles que não se enquadravam, seja no tipo de artigo ou a equipe que estava sendo avaliada, foram todos excluídos também. Aqueles artigos, então, que não tinham uma boa qualidade foram excluídos e os artigos eles foram divididos em 2 grupos. Os artigos qualitativos, que foram 2, e os artigos que avaliavam quantitativamente, que foram 19. Então, o estudo avaliou um total de 21 artigos. E o que eles perceberam? Os resultados eles são descritos no artigo em relação ao nível. O nível 1, relembrando que se refere ao que os participantes acharam, né, das simulações. 5 estudos avaliaram esse nível 1 e eles concluíram que os treinamentos eles foram experiências úteis e os que os participantes eles recomendariam o treinamento a outras pessoas. Os participantes, inclusive, chegaram a sugerir que o treinamento deveria ser repetido regularmente e em outros cenários de prática. Já o nível 2, que vai avaliar o conhecimento, né, o que os participantes aprenderam, ele foi avaliado em 7 estudos. E, de acordo com os estudos, o desempenho individual e também da equipe aumentou depois do treinamento. Esse primeiro autor ele encontrou um aumento significativo na proporção de partos bem-sucedidos e no desempenho de ações após o treinamento para distócia de ombro. Esse outro autor embaixo também encontrou uma mudança positiva na percepção dos participantes sobre o desempenho individual e da equipe. E um outro artigo percebeu que a equipe de enfermagem, quando era colocada num ambiente desconhecido, ela se preocupava muito com a localização dos equipamentos e isso prejudicava a eficiência do trabalho em equipe. Bom, o nível 3, que vai avaliar, então, as mudanças de comportamento, foi avaliado em 3 estudos. Foram avaliações feitas em momentos diferentes. Alguns artigos avaliaram mais de 6 meses após o tratamento, outros mais de 12 meses após o treinamento. E eles perceberam uma melhora significativa nas habilidades durante a abordagem dessas emergências, com melhora no desempenho também individual e da equipe. O nível 4, que fala para a gente sobre os resultados, foram avaliados em 10 estudos. 6 deles perceberam que havia uma redução de lesão neonatal no nascimento de pacientes que tiveram distócia de ombro. 3 artigos, eles revelaram uma melhora no uso de manobras para o tratamento da distócia, mas apenas 2 deles tiveram dados significativos. Um estudo relatou uma diminuição significativa no uso da manobra de Mack-Roberts. E o treinamento também foi associado a uma redução da lesão obstétrica de plexo braquial, uma redução das taxas de cesariana e um aumento do tratamento para hemorragia pós-parto grave.
O que eles observaram também é que houve uma queda de 47% nas taxas de transfusão de sangue no total, um aumento de peso ao nascer e dos partos que foram feitos à vácuo. O que o artigo traz de limitação é que a grande maioria dos estudos, eles utilizaram a amostragem de conveniência. Então, esses artigos estavam sujeitos ao viés de recrutamento. E, por sua vez, eles poderiam superestimar o efeito do programa de simulação nos resultados. Outro viés que também foi levantado nos artigos é o viés de desempenho e detecção, já que apenas os revisores foram cegados em 4 estudos controlados, enquanto nos outros 3 estudos eles não foram cegados, então podendo causar esse viés de desempenho e detecção. A avaliação de habilidades ela foi feita por meio de uma autoavaliação em 3 estudos, e o que eles falam é que a autoavaliação não significa necessariamente que aquele indivíduo adquiriu aquela habilidade, ou que aquilo de fato virou um comportamento real. Então, por isso, seria também uma limitação nos resultados. A revisão, então, ela apoia a ideia de que a simulação ela desempenha um papel na melhora da positividade da equipe em relação ao gerenciamento de emergências obstétricas, e confirma que as habilidades técnicas ensinadas por simulação, elas podem melhorar os resultados neonatais. Mas eles também chegam à conclusão de que mais trabalhos são necessários para poder discernir o valor do treinamento contínuo do trabalho em equipe na promoção de melhores resultados. Bom, então a fonte do artigo utilizado foi esse. E é isso. Um artigo bem sucinto. Obrigada. Obrigada, Bruna, pela apresentação. Uma apresentação muito objetiva, clara. Eu vou passar agora a palavra para o professor Augusto, fazer as considerações dele, e depois para mais alguém que quiser comentar, perguntar. Ô, Bruna, primeiro, parabéns, viu? Sucinto é bom. Sucinto sempre é bom, né? Como tudo. E a Bruna teve um carinho muito grande. Tem um mês que ela fica me insistindo para enviar esse artigo com uma antecedência bem significativa. Eu que enrolei um pouquinho, mas ela fez a apresentação muito antes, ela se preparou, ela me mandou. Então, parabéns, que eu acho que você passou a ideia que realmente o texto tinha como objetivo, tá? O que eu acho importante de discutir essa questão do treinamento em obstetrícia prática como um todo é que muitas vezes a gente esquece ou deixa de rever esse aprendizado, né? E o que eu acho relevante é a gente entender que não são só os residentes que têm que ser treinados, até os próprios staffs de hospitais, eles idealmente, constantemente, eles deveriam ser treinados também, né? A gente tem algumas instituições, o Gabriel, quando ele coordenava essa parte da Sojimig, a gente deu treinamento em várias instituições para staffs assim, do hospital inteiro, a própria Unimed, o Mater Dei, o Vila da Serra, eles traziam toda a equipe para ser treinada. E o que a gente vê de maneira muito clara é que é uma melhora de desfecho. O que eu achei interessante nesse estudo é que foi a primeira vez que eu li um estudo que conseguiu, não originalmente, mas pegar estudos que demonstravam de maneira muito pragmática que o treinamento ele traz um melhor desfecho perinatal. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que talvez essa seja a grande relevância do texto. Quando você passa a ter situações de estresse, a gente sabe que elas acontecem, você, sem sombra de dúvida, ter equipes bem treinadas e bem alinhadas é fundamental. Mas não é só essa questão, e daí também a importância, e ele comenta isso no texto, de fazer uma série desses treinamentos em simulação in loco, né? A gente tem que sempre ter em mente onde estão os equipamentos, onde estão os medicamentos todos que a gente precisa. A equipe de enfermagem, e ela traz isso como dificuldade, também a importância de ter abordagem multidisciplinar. Ela tem que estar alinhada de onde que tem todos os materiais que vão ser necessários para as abordagens. Eu acho interessante os temas que são mais discutidos nesses cursos, que, salvo engano, são sepses, emergências hipertensivas, hemorragias intraparto, né, puerperais e distócia de ombro. E eu lembro quando a gente dava esses cursos, como que é interessante que distócia de ombro realmente faz um sucesso muito grande.
e a gente vê aí realmente um desfecho muito claro. Então, talvez esse texto ele sirva mais para reflexão da necessidade que nós, médicos, que trabalhamos também diariamente em hospitais com assistência, principalmente de pronto-socorro, a gente deveria prestar no treinamento contínuo em simulação. E não é esse negócio de eu fiz isso uma vez e não fiz nunca mais. O ideal é que a gente fizesse reciclagens anuais ou bienais e mantivesse essa periodicidade para estar sempre alinhado com a questão da simulação, de forma que o conhecimento prático e assistencial nosso, ele deixe de se tornar algo que a gente tem que pensar e passe a se tornar medular, né? Eu acho que esse estudo, então, é muito interessante. Parabéns, Bruna, você pela apresentação, tá? O Gabriel está com a mão levantada aí, porque eu citei o nome dele. O áudio, cara. Microfone. Olá, pessoal. Parabéns, Bruna. Eu acho que a escolha desse tema foi excelente. Augusto também fez boas considerações. Simulação, na verdade, é algo que ajuda, né? Obviamente que ele vai apoiar a decisão, vai apoiar o treinamento. E o que a gente observa muito é que as pessoas, às vezes, não conseguem executar as tarefas porque elas já entram, às vezes, quando você tem uma complicação, no caso da distócia de ombro, já inibidas porque elas não sabem o que elas vão fazer. Então, o treinamento, a primeira coisa é que ele destrava vamos dizer assim, esse bloqueio que pode existir da pessoa assim, olha, eu não vou fazer nada porque eu não sei o que fazer, ou eu vou tomar alguma atitude pensando na fisiopatologia, e às vezes na emergência é um péssimo momento para você pensar em fisiopatologia. Às vezes você tem que dar respostas muito rápidas, especialmente obstetrícia, né, paradas, esse tipo de coisa. E o treinamento, ele melhora a qualidade da abordagem, né? O Augusto sinalizou uma coisa que é muito verdade, assim, são poucos artigos que mostram resultado de morbidade ou de mortalidade, mas tem muitos benefícios que estão relacionados ao fluxo assistencial, e que esses fluxos, posteriormente, evitam outros problemas assistenciais, né? Então, quando se fala assim, olha, eu tenho um kit de hemorragia, quando você teve uma hemorragia e não tem um kit de hemorragia, você tem um problema, porque você vai demorar o dobro, né? Em 2014, o Estado fez uma qualificação perinatal que ele estabelecia também, que o Hospital das Clínicas fez parte, que estabelecia também um kit para pré-eclâmpsia, né? Então, assim, se a equipe não está, vamos dizer assim, habituada a lidar com esses casos, você não tem um kit, você vai demorar mais tempo, né? Tem hoje os kits de sepse, né? Tem os bundles que são desenvolvidos em todo o mundo e que, na verdade, eles têm mostrado melhoras na assistência, porque eles envolvem isso que vocês estão discutindo, né? Envolvem treinamento de equipe, a equipe identifica quais são os gargalos, identifica quais são os problemas, inclusive de competências não técnicas, né? Que é assim, de comunicação, né? Coisas do tipo aí. Então, na verdade, assim, treinar, gente, é importante para abordar a emergência. Vamos dizer assim, de tempos em tempos, é importante ter uma periodicidade de treinamento, porque também tem estudos que demonstram que nós vamos perdendo a nossa capacidade de dar respostas em emergência, então por isso que é importante a gente estar treinando, né, frequentemente. E em Minas Gerais, a gente tem, né, uma possibilidade, o Augusto falou do curso da Sojimig, e realmente a Sojimig tem uma parceria com o CRM, gente, que é incrível. Né, o CRM, ele oferece, né, nós estamos falando da nossa área, mas ele oferece da área de pediatria, de clínica médica, de cirurgia, tudo isso. Ele oferece cursos gratuitos para os médicos de Minas Gerais, né, os cooperados, na verdade, os médicos do CRM, para que eles possam ter uma capacitação e diminuir o número de processos, né, melhorar a qualidade assistencial, diminuir o impacto, né, legal, né, com os grupos de profissionais. E às vezes eles não são, né, assim, às vezes você vai num curso e você não tem a totalidade de vagas cobertas. Então, na verdade, assim, esse ano, por exemplo, vai ter agora alguns cursos a partir de novembro em Belo Horizonte, em que o CRM abriu vaga, né? Vai abrir vaga agora, ou já estão abertas as vagas, que basta qualquer médico que tenha interesse entrar no site, fazer sua inscrição, né, para poder participar. Se tem um excesso de pessoas solicitando, vai ter sorteio, mas de qualquer forma. Isso, gente, custo zero, né? Então, isso daí são coisas importantes, né? E às vezes a pessoa não faz esse curso, mas vai em São Paulo para fazer um curso que às vezes não tem a mesma qualidade desse e vai pagar, né,
R$ 2.000, R$ 2.500. Então, a gente também tem que aproveitar as oportunidades. Minas Gerais dá essa oportunidade, né? Então, eu acho que é importante a gente estar atento a isso. É isso que o Augusto falou. Quem não treina, gente, intercorrência rara, não vai ter sucesso, não. E, às vezes, a intercorrência é fácil de abordar, né? Muito bom. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelas considerações preciosas aí, né? Mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Não? Então, gostaria de agradecer aí a Bruna, o pessoal Augusto e a todos que participaram. Semana que vem a gente retorna, então.